Já vi muita influencer aí cobrando coisas que tá tudo na internet, então você não precisa pagar uma quantia alta, que tá tudo explicadinho na internet. O intercâmbio na Coreia já é um preço assim exorbitante, e ter que pagar uma consultoria de informações que já tá no site do governo é um pouco assim. Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu vou tratar de um assunto super importante. Se você quer vir pra Coreia, mas quer saber, Rebeca, posso trabalhar aí na Coreia? Vou sanar todas as suas dúvidas aqui nesse vídeo, então fiquem comigo até o final. Saudade de um café brasileiro. Enfim, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, sou a Rebeca, moro na Coreia do Sul já faz quase 2 anos, mas estou aqui no Brasil passando alguns dias pra resolver várias coisas. Inclusive, se você não viu o vídeo, por que eu voltei pro Brasil e os prós e contras na minha perspectiva de morar na Coreia do Sul, né, depois desses quase 2 anos, deixei aqui na descrição pra vocês. Claro que o meu canal tá cheio de vídeos informativos e também diversão, então se você quer saber o que fazer na Coreia do Sul, não tem apenas Seul, né, eu faço vídeos de várias viagens, já viajei pra mais de 10 cidades da Coreia do Sul, então se você quer saber como viajar, como pegar um trem, tudo sozinha ou então com amigos, é só ir pelo meu canal que você vai encontrar vídeo pra você. Hoje eu irei mostrar pra vocês como conseguir um emprego na Coreia do Sul. Como que eu consegui um emprego na Coreia do Sul sem ter nenhuma experiência. Sim, isso mesmo, gente. Por isso que esse é um dos pontos que eu tratei no meu outro vídeo, né, sobre os prós e contras da Coreia. Então vamos embora pro vídeo, meus amigos. A primeira coisa que eu vou falar aqui são os tipos de trabalhos, os tipos de vistos que tem, que você vai conseguir. Lembrando que o meu foco aqui é para o trabalho de meio período, que é mais para estudante. Mas é claro que nesse vídeo, no decorrer, eu vou falar também dos vistos que dá para trabalhar full time aí, que eu esqueci como é que fala isso em português, trabalho integral, tá bom? Eu irei falar aplicativos que você consegue arrumar emprego de meio período. Também vou falar um pouco sobre trabalho ilegal, então se você tem a intenção de vir para a Coreia e ficar ilegal aqui no país, você vai ter problemas, como em qualquer outro. Também vou falar sobre imigração, porque quando você consegue um trabalho de meio período, ou trabalho, enfim, integral, você vai precisar de ir na imigração. E aí eu vou explicar o passo a passo também, porque é um pouco complicado, mas dá certo. Tem gente cobrando aí fora, né, esses passos que eu vou dar de graça pra vocês, então fique até o final do vídeo, porque também já vi muita influencer aí cobrando coisas que são básicas, sabe? Tipo, tá tudo na internet, então você não precisa pagar uma quantia alta, que tá tudo explicadinho na internet, falta só realmente procurar certinho. Como se fosse uma consultora, né, de intercâmbio pra vocês de graça aí, porque eu sei que o intercâmbio na Coreia já é um preço assim exorbitante, e ter que pagar uma consultoria de informações que já tá no site do governo é um pouco assim, não vou nem falar o que é. Enfim, e também eu vou deixar todos os sites e informações do governo, do site da Coreia aqui embaixo, então não se preocupem em falar, onde que tá, onde vai, gente, tá todas as informações aqui embaixo explicadinho pra vocês. Então vamos embora. Primeiro eu vou falar dos tipos de trabalho e visto. Vou falar aqui principalmente dos tipos de visto, que é o visto D2, que é pra quem tá fazendo graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e o visto D4, que é o meu visto, né, que é o visto de estudante de língua coreana. Primeiro você vai precisar de um TOPIK. O que é isso, gente? TOPIK é uma prova coreana, como se fosse o Enem, entendeu? E você vai precisar pelo menos do nível 2 para trabalhar na Coreia, tá? Além de você ter que esperar 6 meses, né, pra poder começar a trabalhar, quem tá em curso de coreano, né, o visto D4, você tem que também ter o TOPIK 2. O inglês, ele é um adicional, mas o principal mesmo é o TOPIK 2. Então, já comecem a estudar aí, quem tá com planejamento, já
pagou tudo pra ir pra Coreia e quer arrumar um emprego daqui 6 meses, já vai estudando, porque você precisa fazer essa prova, se você não tiver ela ainda, pra alcançar o nível 2 pra conseguir arrumar esse emprego de meio período, senão não vai ter jeito, tipo, não dá. Pra quem tá fazendo graduação ou mestrado, você vai precisar do nível 3 ou até nível 4, dependendo aí. Mestrado é nível 3, dependendo da faculdade. Doutorado já é nível 4, 5, então você precisa ter esses níveis. Mas quem for fazer graduação não tem limite de começar a trabalhar, como quem tem o visto D4, né? Você precisa esperar 6 meses para começar a trabalhar. Já quem está no curso de graduação de faculdade, mestrado, doutorado, você já pode começar desde que chegar na Coreia, claro, contando que tenha todos os formulários, o visto certo, o formulário certo, o contrato, enfim, todas as coisas que eu vou colocar aqui também. Para quem tem o curso de coreano, que é o D4, o seu contrato de trabalho tem que estar nessas regulações. Tem que ser 20 horas semanais, tá? Não pode passar disso. Já para quem tá, a galera aí da graduação, mestrado, domingo, período de férias, é ilimitado, não importa as horas, pode trabalhar aí até acabar as férias. Já nos dias de semana, nos dias comuns, mestrado, nível 4, 30 horas, sem nível 4, 15 horas. Ou mestrado e doutorado, isso aqui. E graduação é a mesma coisa, né? 30 horas, 20 horas. Talvez isso pode ter mudado, né? Porque esse site, apesar que tá atualizado, mas se o vídeo que você está vendo agora você está vendo em 2025, por exemplo, 2026, pode ser que tenha aumentado as horas ou até diminuído. Então você tem que sempre conferir no site para ver a atualização. Agora vamos falar sobre os tipos de trabalho que você pode conseguir com esses vistos, tá? Isso aqui eu peguei do site da Korea University, que é a top 3, né? Quem conhece Sky é a top 3. Tem no site também da Coreia, mas como tá tudo em coreano, já deixei aqui pra vocês, eu deixar o site da Korea University também, porque tá em inglês, então é mais fácil pra traduzir, né? Trabalhar numa casa de instituição, ou seja, numa Hwakon, né? Que é um cursinho de inglês, uma academia de matemática, inglês, essas coisas, como uma assistente de classe ou uma librarian, que eu esqueci como fala em português, que inclusive era o meu emprego, né? Eu estava trabalhando numa biblioteca, então eu amava muito esse emprego, muito, mas acabou que não deu muito certo, que tá no Instagram, não vou contar aqui por enquanto, mas tarde talvez eu conte porque não deu muito certo. Você também pode trabalhar como office worker, tipo assistente, né, como se fosse uma secretária, que também eu era, no caso, tinha 2 empregos. Meu marido tem 2 empregos, no caso, a minha esposa tem 2 empregos, porque realmente eu trabalho com 2 funções. Consegue participar em shows, no caso pode ser dramas, né, filmes e eventos, mas apenas uma vez, e ganhando dinheiro com isso, como se fosse um trabalho tipo ator por um dia, que também tem como trabalhar, viu, gente, pra quem aí é freelancer. Você também tem como trabalhar em shoppings, né, em duty free, como assistente de vendas. Você também tem como trabalhar como assistente de guia, como office assistant, como secretária de escritório. Você tem como trabalhar como no restaurante, em tradução e essas coisas. A maioria dos estrangeiros, eles vêm para trabalhar em cafés, restaurantes, lojas, shopping, secretária, tradutora, guia. No meu caso, eu trabalhei na biblioteca e também como secretária. Agora, eu vou falar para vocês os tipos de emprego que você não pode, é proibido trabalhar, tá bom? Isso é ilegal. Você não pode ser professora privada, né? Ou seja, eu vi vários trabalhos que pagavam inclusive muito, que era pra você ser professora de crianças, né? Principalmente de crianças, em casa. Eu tentei aplicar, não sabia disso. E eu tentei aplicar e o site mesmo lá das professoras de casa falou que não podia com o meu visto, porque era proibido, era ilegal e daria merda. Tanto pra eles quanto pra mim, então assim, não deu. Também você não pode trabalhar na área de construção com esse visto, tá? D4, D2.
Você não vai poder trabalhar como delivery e nem também, como fala? Driver. Gente, esqueci todas as palavras em português. Motorista, não pode trabalhar como motorista. E nem indústrias, tá bom? Tirando as indústrias que faz com vendas, né? Lojas, cafés, restaurantes, tirando isso, você não pode trabalhar em outras. Você consegue trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tem que ver a quantidade de horas, porque tem que estar 20 horas ou 30 horas, dependendo do seu curso. Se você mudar de emprego, você vai ter que falar lá na imigração em 15 dias. Sobre outros tipos de visto, gente, se vocês não querem um visto de trabalho part-time, né, vocês querem trabalhar integralmente, não apenas meio período, vou dar uma dica para o visto E6, que é o visto de entretenimento. É o visto de cultura e arte, né, entretenimento, principalmente modelo, ator, atriz. O visto E6, dependendo se você já é modelo, já tem uma agência de modelo, né, aqui no Brasil. Estou falando da propriedade, gente, apesar que eu não sou modelo, já tentei várias vezes. Então eu conheço o mundo da moda, eu já tentei esse modelo na Coreia, também já tentei aqui no Brasil, então eu tenho algum entendimento mais sobre o assunto de modelo do que outras áreas. Então eu falo sobre a área de modelo, depois eu falo mais um pouquinho de alguns outros vistos. Então se você tem uma agência mãe, né, que eles falam agência mãe aqui no Brasil, você pode conversar com sua agência para ver se você consegue ser enviada lá para uma agência na Coreia e ter aí um trabalho entre a agência do Brasil e Coreia. É claro que não vai ser um tempo grande, né, como se fosse um curso de estudo de 2 a 5 anos, mas você tem a oportunidade sim de trabalhar na Coreia do Sul como modelo, tendo já a sua agência mãe aqui no Brasil. Aí você vai ter o visto, dependendo da estadia, né, na Coreia, se for 3 meses, você vai ter o visto C3, ou E6, que é o de trabalho nessa área de entretenimento. Além de ser ótimo para modelo, né, que tá indo pra Coreia, porque a agência vai pagar tudo pra vocês, gente. Vocês não vão precisar se preocupar com passagem, com moradia, com comida. Além disso, você vai estar ganhando seu din-din em um ano coreano, né, que aí você calcula meio que em dólar e ganha aí 5, 4 vezes mais do que está ganhando no Brasil. E também já é uma experiência para você aumentar o seu nível de experiência no mercado de trabalho. Então isso é ótimo. Agora você que quer ser modelo no exterior e quer vir pra Coreia, né, tipo, quer ser modelo na Coreia do Sul, já vai ser um pouquinho difícil, meus amigos, porque eu tentei também. Eu queria muito trabalhar como modelo no exterior. E como eu tava na Coreia, eu falei, vou aproveitar essa oportunidade. Eu enviei meus currículos, meu portfólio para as agências pessoalmente, fui lá, eu tinha ligado antes, mandado mensagem, mas o que tinha implicado, meus amigos, era a questão do visto. Eles não é 100%. Pode ser que ele patrocine você com visto? Pode. Mas eles falaram que a questão do visto realmente que implica. Eles realmente, eles queriam, né, receber e tal, o portfólio e tudo, queria conversar, mas acabou que, como eu tava com visto de estudante, que é o D4, né, o de estudante de língua, falou que primeiro a questão do visto, porque o meu visto, como eu falei, ele tem que ter 20 horas semanais, que é muito pouco, né, se você for ver, dividido por 5 dias aí na semana, são aí 4 horas por dia, o que não dá, porque quem conhece o mundo da moda sabe que isso é, tipo, impossível você conseguir um emprego e só trabalhar 4 horas por dia no mundo da moda. Então ela falou que por causa disso, que a quantidade de horas é muito baixa, não teria como arrumar emprego, e se arrumasse emprego não teria como fazer o trabalho direito, porque é muito poucas horas para conseguir trabalho. E eles falaram que não mexe com patrocinação, eles não mexem em patrocinar a pessoa pro visto. Por isso que é muito importante, se você é modelo, ter uma agência mãe no Brasil e assim eles te enviarem pra Coreia, e você pode passar de meses a anos na Coreia. Então eu acho que nessa questão do E6 como modelo seria mais fácil se vocês tivessem uma agência mãe. Agora eu vou falar de outros tipos de visto. Então temos o E1, que é o visto de professor. Então se você quer aí dar palestra, fazer pesquisa na instituição, você consegue sim esse visto, tá bom? É uma opção de entrada múltipla, válida por 1 ano.
e você tem que renovar em intervalo de 1 ano. Temos o visto E2, que é o visto de instrutor de idioma estrangeiro. Então, se você é professor de inglês, aproveita essa chance que é pra você. Essa é pra quem quer ensinar, por exemplo, inglês num cursinho na Coreia. Eu falo inglês porque os coreanos, eles amam, eles gostam bastante de quem fala inglês, porque o que eles querem é aprender inglês. Então, o que você vai mais ver na Coreia é cursinho de inglês. Tem um visto E3, que é para a área de pesquisa. Então, se você tem um convite aí, né, na área de ciência natural ou tecnologia avançada, se tem um convite de uma instituição pública ou privada, você consegue o visto E3, que dá aí 1 ano, e aí você vai ter que renovar todos os anos. Temos o visto E4, que é para orientação tecnológica, mas é sempre você vai ter que ser convidado por uma organização pública ou privada. Temos o visto E5, que é profissão especial, que é para arquitetos, advogados, médicos, contadores. Você tem que ser licenciado internacionalmente e tem a permissão do governo sul-coreano para poder exercer o seu campo escolhido. Temos o visto E6, que eu falei que é de entretenimento, o visto E7, que é de atividades especialmente concebidas. Temos o visto D5, que é de cobertura de notícias de longo prazo. Então, se você é repórter, se você trabalha em mídia estrangeira, como transmissão, jornais, revistas, você consegue ter esse visto, mas tem que ser renovado a cada 3 meses. Esses são os tipos de visto de trabalho que você consegue na Coreia do Sul. É claro que se você for casar com um coreano, ou tem família, né, descendente coreano, você consegue morar aqui e também poder trabalhar. Mas tem que ser tudo legalizado, então você tem que ir na imigração de qualquer jeito, meus amigos, a gente não tem como fugir da imigração, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre aplicativos e sites, como de fato conseguir um emprego, porque no Brasil você pode começar a entregar currículo, né, nos estabelecimentos, mas na Coreia não funciona assim, tá? Você tem que ir por algum site ou por aplicativos. No meu caso, eu fui por aplicativos. Não vou falar que foi fácil não, né, gente? Demorei alguns dias pra conseguir um emprego. Enviei, tipo assim, meu currículo pra mais de 100. Recebi resposta de menos de 10% delas. Quando eu consegui o emprego que eu queria, eu comecei a receber várias propostas de outros lugares. Então, assim, não é impossível. Não é uma coisa assim que você vai falar, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas também não é super fácil. Depende de cada empresa, também depende de cada lugar que você tá aplicando, enfim, depende de muitos fatores. O primeiro site que você consegue arrumar emprego na Coreia do Sul é o LinkedIn, né, meu amigo? Você consegue ir em qualquer lugar do mundo. Então, se você não tem esse perfil, crie lá, porque você pode sim receber várias propostas de empresas coreanas. Não só de meio período, eu acho que o LinkedIn serve mais para quem que realmente quer trabalho integral, tá? Agora eu vou falar os aplicativos que eles são focados em trabalho de meio período, mas também, dependendo aí do filtro que você escolher, você consegue achar um para trabalho integral. E lembrando também, gente, que se você for excepcional no seu trabalho, você pode manter conexões com o seu chefe, né, com as pessoas ali do seu trabalho, e depois vai que eles gostam então de você, que eles te patrocinem com visto para você ficar permanentemente, né, um visto de integral de trabalho em vez do tal do visto meio período. Nunca se sabe, isso é experiência. Às vezes você consegue um meio período, mas você é diferencial no seu meio ali, e vai que você não é sortuda mesmo, você batalhou pra isso, né, pra eles realmente fazerem, caramba, não, eu não quero perder ela aqui, não quero perder essa pessoa aqui, vou dar o visto pra ela. Então, por isso que é bom não trabalhar legal, né? Enfim, chama o Arbeidshandbok. Tá em coreano, não sei como põe isso em inglês. Vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? Lembrando que todos os sites, todos os aplicativos de meio período que eu tô colocando pra vocês estão todos em coreano. Então você tem que saber o mínimo aí básico pra entender o que você está aplicando e tudo mais. Então tem que entender isso. O outro aplicativo que eu uso bastante, também recebo muito newsletter de novos empregos, é o Saramin, tá? Esse eu falei pra você, ele aqui fala não apenas de meio emprego, mas também de emprego
integral, então ele é bem legal. Vou deixar todas as informações embaixo e aqui na tela também. E também tem o Job Korea, Korean Job Korea. Esses são os top 3 que eu tenho aqui. Vamos falar sobre trabalho legal. Gente, tem muitos estrangeiros que vêm aqui e fica legal. As amigas dela conseguiram um trabalho legal em outra empresa, vamos dizer. Estavam trabalhando lá, primeiro 2 meses na Coreia, não podia porque estavam com visto de estudante D4, né, que é o de curso de coreano, só pode trabalhar depois de 6 meses, então eles chegaram já trabalhando ilegalmente. Estavam lá, trabalhando no primeiro e segundo mês. Aconteceu que eles tiveram uma visita inesperada lá da imigração, sem aviso prévio. Acabou que multaram essas meninas. E aqui tá falando que, tipo, na primeira vez que você tá fazendo algo errado, né, você tem essa multa de 1 milhão de wons, que dá em torno de $1000, mas na segunda você vai ser deportado. Só que no caso dessas meninas, elas foram deportadas, entendeu? Nunca mais puderam voltar pra Coreia do Sul. E por causa que elas não esperaram mais 4 meses. Elas foram deportadas e além de ter que pagar a multa e a passagem para o país delas novamente, porque eles não vão pagar nada, impossibilitaram elas de voltar para a Coreia e de aplicar para o emprego, enfim, deu merda total. Então o trabalho legal na Coreia, gente, é super sério, tá? Tem muita gente que vem aqui trabalhar ilegal, mas você corre o risco, sim, de ser deportado, além de pagar multa, enfim, todas essas coisas. Então, você pode até falar, ah, eu vou trabalhar legal por alguns meses, mas vai que você recebe uma visita aí, surpresa na imigração, porque eles fazem isso, tá, gente? Só pra avisarem vocês, porque a gente pensa que ninguém tá vendo, que ninguém vai saber, mas pode até que você consiga se escapar aí, né, da imigração do governo da Coreia e continuar trabalhando legal por muitos anos, até pra sempre, até você morrer. Mas lembrando que a justiça de Deus tá aí, não falha. Então, poupando vocês da justiça de Deus, da ira de Deus, porque Deus vê tudo, tá? Deus vê tudo. Então, poupando isso. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, que além de você ter que ter o nível 2 de coreano, né, você não pode faltar mais que 90%, dependendo da faculdade, 80%. Então, se você tiver muitas faltas no seu curso, pode desistir, vai para o outro semestre e tenta de novo, porque não vai adiantar. Você precisa de 90% de participação, né, de ida ao curso, e tipo, sair mais cedo também, dependendo, vai contar, né, quantidade de faltas aí, de saídas. Dependendo de cada faculdade, por exemplo, você chegar ou tarde ou sair mais cedo da aula 3 vezes, conta com uma falta. Então, se você tiver menos que 90%, 80%, você não vai conseguir seu emprego. Você precisa sempre ir nas aulas e também ter o TOEFL 2. Então, meu amigo, cuidado com isso, tá bom? Inclusive, se você já ter conseguido um emprego, mas acabou que não vai na aula, não adianta também, porque depois você tem que falar com a faculdade, né, pra conseguir um emprego. E a faculdade vê que você não tá indo pra aula, mas tá trabalhando, eles vão falar com a imigração e cancelar o seu contrato. Olha que legal. Então, por isso que é bom você não ter um emprego que vai, assim, de muitas horas, né? Ou então de madrugada, por exemplo, que vai atrapalhar seus estudos, porque não vai, no final você vai perder o emprego. Agora eu vou falar sobre a imigração, porque quando você consegue um emprego, gente, você tem que ir na imigração, tá? Senão esse emprego vai se tornar ilegal. A primeira coisa que você deve fazer é conseguir um emprego, né? E na entrevista, tudo bem. Aí você vai ter esse contrato. Nesse contrato, você tem que indicar a hora que tá ali, que eu falei pra vocês, né? De 20 ou 30 horas, dependendo do seu visto. Depois que você consegue esse contrato, você vai preencher o formulário de confirmação de emprego que você encontra no site da imigração High Korea, que eu vou deixar aqui embaixo também. Você preenche esse formulário, tá bom? Depois que você preencher esse formulário, você vai pegar todos os documentos que precisa, né? Que é passaporte, papel de passaporte, coisas da faculdade também, porque você vai precisar da sua permissão da sua faculdade. Se a sua faculdade não aceitar, aí você não consegue o emprego, porque você precisa da confirmação da faculdade. Então, quando você já
preencheu todo o formulário da imigração, assinou o contrato tudo certinho com as horas bonitinhas, você vai na faculdade, fala que quero arrumar um emprego de meio período, vai lá com o seu staff, né, que tá liderando você ali na faculdade, e ele vai dar um formulário também da faculdade para você preencher com as suas notas e com o seu negócio de faltas. Por isso que é importante você ter 90 ou 30% de atendência. Não é atendência, gente, esqueci. De participação das aulas. E aí você vai juntar com os documentos que você juntou, mais o formulário da imigração. E aí você vai lá no site da High Korea, que é o site da imigração, e preenche uma aplicação, né, online, pra você marcar uma visita lá na imigração. E aí você vai levar todos os seus documentos certinho pra imigração. Aí eles vão dar um carimbo, no meu caso foi um adesivo, e aí mostrando até quando você pode trabalhar e que você realmente conseguiu o visto, né, tipo, que você tá um trabalho legal e não ilegal. E aí você vai poder trabalhar livremente, sem burocracia, sem medo de ser pega e ser deportada, sem medo de pagar multa e realmente seguindo tudo certinho, né? Então esse é o jeito de certo de conseguir um emprego na Coreia. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu falo um pouco rápido, um pouco enrolado, por isso que eu recomendo vocês ativarem aqui, ó, se você estiver no computador ou embaixo, eu acho que é no celular, as legendas em português. Mas eu espero que vocês tenham entendido, né, com o processo de arrumar emprego, como arrumar emprego na Coreia do Sul, os tipos de emprego que você pode trabalhar e os tipos de emprego que é proibido, é ilegal e vai ter aí uma consequência grande, né, tanto para você quanto para o empregador, e aí afetar a sua vida na Coreia, podendo até ocasionar a deportação. Então, eu espero que esteja claro isso pra vocês. Espero que tenha ajudado a você que quer, né, ir pra Coreia, arrumar um emprego de meio período ou um emprego integral também. E é isso, eu vou deixar todas as informações aqui embaixo. Se você quer ver de perto minha vida na Coreia do Sul, é só você me seguir no Instagram, que eu sempre estou postando lá lives, stories, fotos, enfim, vida, né, informações sobre vida na Coreia. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!